Algumas semanas atrás, nós deixamos a epístola de Paulo um pouco em stand-by, a epístola aos Gálatas, e entramos nas festividades do final de ano, então algumas mensagens do Natal, sentimos aos irmãos encorajamento sobre este ano, 2021, e hoje eu quero voltar para os irmãos, para o nosso estudo que estamos fazendo na epístola aos Gálatas, onde Paulo vai ressaltar, Paulo vai destacar a justificação pela fé, e somente pela fé em Cristo Jesus. Os irmãos devem lembrar que haviam se produzido nas igrejas da Galácia judaizantes que estavam pregando que além de Cristo, a igreja, os crentes, ainda precisavam de uma coisinha a mais, de uma obediência a mais à lei, de uma observância a mais que existia na lei de Deus. E Paulo, corajosamente, ele defende o Evangelho, ele defende a justificação pela fé, tão somente pela fé, e diz: qualquer outra coisa que vá além disso, qualquer outro Evangelho que vá além da justificação pela fé e em Cristo Jesus, que seja maldição, que seja nada. Pedro ainda tenta escorregar para o lado do judaísmo, e Paulo diz que combate Pedro, resiste a Pedro face a face, que Pedro havia discipulado. Pedro, que é isso que você está fazendo, meu irmão? Não é assim que Cristo nos ensinou. E Paulo diz que o Evangelho por ele pregado é o mesmo que é pregado pelos apóstolos, e foi entregue também por Cristo. Capítulo 3, Paulo repreende mais uma vez, expressa a indignação com aqueles irmãos, porque aqueles irmãos haviam se tornado insensatos, eles haviam se tornado loucos, alguma coisa havia enfeitiçado aqueles irmãos, é a palavra lá, para quem vos iludiu, quem vos enganou, quem vos enfeitiçou a sair do Evangelho que vos preguei. Vocês estão ficando loucos, ó Gálatas insensatos? Então Paulo, ele repreende aqueles irmãos, fazendo com que eles voltem para o Evangelho de Cristo Jesus. Ele usa Abraão como exemplo do homem que foi justificado pela fé. Ele mostra que a fé de Abraão foi o que o justificou diante de Deus, que o considerou justo. E ele sai citando 6 passagens do Antigo Testamento para argumentar, solidificar, melhor dizendo, o seu argumento. Chegamos então no versículo 15, onde ele vai expor para os irmãos o propósito da lei de Deus. Depois de haver citado Abraão, Paulo chama a atenção daqueles crentes judaizantes que ainda tinham alguma simpatia pela antiga religião. Paulo vai mostrar algo para eles que eles apreciavam, assim como Abraão, que era a lei. É neste ponto que vamos concentrar a nossa atenção a esta noite. A lei nos leva para Cristo. Vamos orar a Deus pedindo discernimento da sua palavra. Ó Pai, damos graças por cada irmão reunido aqui esta noite, Senhor, por cada crente em Cristo Jesus que aqui chegou para prestar o seu culto a Ti, ó Pai. Queremos rogar por misericórdia pelo Teu Santo Espírito que habita em nós, Senhor, para nos dar discernimento, nos fazer marcha a palavra para que possamos obedecê-la e pôr em prática em nossas vidas. E pedimos por aqueles que estão aqui esta noite, que porventura não tenham Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, mostre essa necessidade que eles têm, assim como nós também vivemos um dia. A necessidade de confessar seus pecados e aceitar a Jesus como Senhor. Em total dependência de Ti, Senhor, te peço que me ajude. O Senhor conhece todas as minhas
vaso em tuas mãos esta noite para abençoar estes irmãos com a tua palavra e a tua mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O Paulo, ele não poderia seguir por um caminho diferente. Paulo, ele não poderia seguir por outro caminho a fim de justificar aqueles irmãos, mostrar para eles que a justificação, a salvação havia chegado a eles somente pela fé em Cristo Jesus. Que a lei de Deus, ela não podia proporcionar e não pode a nenhum de nós, nem aqueles irmãos, a nossa justificação, a nossa justificação. Se Paulo ele pulasse a lei, se Paulo ele passasse por cima desta argumentação, era como se derrubasse a ponte que conduzia o cristão até Cristo. Era como se destruísse a estrada que nos leva em direção a Cristo. Paulo não podia ignorar a lei. Eu não sei se os irmãos conseguem entender, mas Paulo vai argumentar que a lei é o que nos impulsiona para chegarmos até Cristo. Talvez se os irmãos ainda não tenham compreendido esta porção da palavra de Deus, leia comigo o versículo 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Se você compreende o propósito da lei de Deus em sua vida, fica comigo aqui, não tira a tua atenção que você ainda tem muito a aprender, assim como eu. Se você ainda não compreendeu, pastor, eu não consigo entender a relação da lei, da graça, da justificação pela fé, da promessa, da lei, da observância, como ela me conduz a Cristo, pastor. Concentra a tua atenção esta noite, fica comigo, e temos muito que aprender. Paulo expõe aos Gálatas que o propósito da lei, ele vai argumentar que a lei, ela não faz oposição à graça, à promessa de Deus. E na sua argumentação, Paulo divide em 3 tópicos. O primeiro deles, a lei, ela não anula as promessas de Deus, ou a promessa de Deus feita a Abraão. Versículos do 15 ao 20. Paulo chama a nossa atenção para o fato de que a aliança, mesmo feita com homens, entre homens, esta aliança, quando ela é ratificada, quando ela é confirmada, ela não pode sofrer nenhum acréscimo, ela não pode ser revogada. E aqui eu quero que os irmãos tenham uma coisa: a gente vive num contexto de uma sociedade um pouco diferente. Porque a nossa palavra parece que às vezes ela não tem muito valor. Mesmo quando ela é registrada no cartório, quando é assinada, parece que os homens, eles insistem em fazer ao contrário daquilo que eles tinham acordado. E aqui não é o caso. Paulo se refere a homens e a mulheres de verdade, homens e mulheres com valor, de caráter, que mesmo diante do dano, eles vão honrar a aliança feita entre eles. Então Paulo diz que uma aliança é meramente humana, mesmo que ela seja humana, não se pode revogar, não se pode quebrar, não se pode adicionar nada a ela. Agora, irmãos, pensa comigo, se entre homens existia esse código de ética, essa questão de honrar a sua palavra, de não revogar uma aliança feita, se entre homens havia isto, imagina com relação a Deus. Quando se refere à aliança feita por Deus conosco, a aliança feita por um Deus imutável, que não muda, Paulo diz, não tem como se alterar. A ênfase
ênfase está em nos mostrar que a aliança da promessa feita com Abraão e ao seu descendente, e aqui Paulo joga luz sobre Gênesis capítulo 12, mostrando que a descendência prometida a Abraão não era Isaac que Abraão tomava, não era Jacó, mas a descendência era Cristo. Ela apontava para mais longe do que aquilo que Abraão estava vendo. Ele diz: a descendência, se referindo a Cristo, ela não pode ser anulada, esta promessa não pode ser anulada pela lei. E eu fico olhando para a beleza das Escrituras, como Deus é formidável, porque se a gente volta lá para Gênesis e anda um pouquinho para o capítulo 15, quando o Senhor ratifica a sua aliança com Abraão, Abraão diz: olha, eu não tenho nenhum descendente de Deus, como é que o Senhor está dizendo que minha descendência vai ser maior que as estrelas que há no céu, que Deus tinha mandado Abraão sair para contar, se fosse possível? E Deus: olha, Abraão, para confirmar a minha palavra, faz o seguinte: pega uma ovelha, pega uma cabra e um carneiro, uma rolinha e um pombinho, pega esses animais. E é interessante que Abraão pega não as aves, mas a novilha, o carneiro e a cabra. Ele parte aqueles animais ao meio, mata os animais, parte ao meio, coloca uma metade aqui e a metade aqui, uma de frente para a outra. Para nós é estranho, mas para eles era uma forma como eles ratificavam uma aliança. As duas partes envolvidas, uma caminhava sobre a metade dos animais e a outra passava por sobre a outra metade. E ali eles confirmavam a aliança que aqueles homens estavam fazendo. Como se eles dissessem: olha, se essa aliança for quebrada, que aconteça conosco o que aconteceu com estes animais. Mas é interessante que quando Abraão ele parte, ele divide esses animais e coloca uns de frente para o outro, uma parte de frente para a outra. As aves de rapina elas começam a sobrevoar e Abraão fica tangendo, fica enxotando essas aves, fica enxotando essas aves. E Abraão se cansa e no final da tarde ali no texto que ele cai sobre o profundo sono. E é na hora que uma tocha e um fogareiro passam no meio daqueles animais. Deus passa entre aqueles animais sozinho e diz: eu garanto a aliança que eu estou fazendo. Você, Abraão, um dia pode até querer quebrar, ou a sua descendência pode querer quebrar esta aliança, mas eu estou garantindo. Aquilo que eu estou dizendo para você vai ser cumprido. É maravilhoso que Deus ele garante a sua promessa sozinho. É como se hoje ele chegasse para você e dissesse: olha, eu tenho uma promessa para você, mas Deus, qual é a garantia? Vamos lá no cartório. Eu garanto para você, já que a gente entende essa linguagem, vamos lá no cartório. O oficial do cartório quer redigir o documento e na hora de assinar, Deus para. Eu vou assinar sozinho. Eu sou a garantia de que isto vai ser cumprido. Embora você não cumpra a sua parte, mas eu vou cumprir toda a parte, toda a promessa que eu sou a garantia. Então, tendo isto em mente, Paulo chama a nossa atenção para o fato de que Abraão, ele foi justificado quando ele creu em Deus. E não havia lei ainda. A lei viria séculos depois. Aqui é uma questão de datação aqui, que Paulo vale 430 anos, mas quando a gente vai ver, esses 430 anos é referente à confirmação da promessa que Deus faz a Isaac. Aí bate os 400. Abraão dá algo mais, se não falha a memória, 650 anos. Mas Deus confirma e diz: olha, a lei só veio depois. Como é que Abraão conseguiu graça, conseguiu ser justificado diante de Deus, se não havia nada, nenhuma determinação de Deus para que Abraão cumprisse? Então é impossível que a lei venha a anular a promessa. Ela foi feita antes. Então fica a pergunta: para que serve então a lei, já que ela não anula a promessa?
pode substituir a promessa, já que ela não pode acrescentar nada à promessa. Por isso que Paulo perguntou também para os judeus, a quem ele escreveu, os judaizantes, cristãos judaizantes. Versículo 19: qual, pois, a razão de ser da lei? Qual é o propósito da lei? E Paulo já responde então a sua pergunta em seguida. Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa. A lei foi dada por causa do pecado. A lei foi dada porque o homem estava demasiadamente longe de Deus por causa do seu pecado. O homem precisava saber o terrível grau de pecaminosidade em que ele vivia. Por isso Deus entregou a lei para nos revelar, para revelar a nós a nossa condição de pecador, a horrível e triste e miserável condição que nós estávamos vivendo, para mostrar para nós que somos incapazes de chegar até Deus, porque somos pecadores, que necessitamos de um Salvador, porque em nós mesmos não há capacidade de alcançarmos justiça pela obediência da lei. Então a lei se opõe às promessas de Deus? De modo nenhum. Essa é a pergunta que Paulo faz no versículo 21. E a resposta, ou seja, é o nosso segundo tópico da argumentação de Paulo: a lei, ela não é contrária às promessas. A lei, ela não anula as promessas, e a lei, ela não é contrária às promessas. Versículos 21 e 22. É de verdade, meus irmãos, que a lei de Deus, ela governava o povo de Israel. E serve também de parâmetro para muitas das leis que nós conhecemos hoje também, até para nós. No nosso Brasil, na nossa Constituição, no entanto, ela não possui o poder de conceder vida a ninguém. A lei não tem como dar vida, porque se ela tivesse a argumentação que Paulo usa, Cristo morreria em vão. A morte de Cristo seria em vão. Ele fala nos versículos anteriores. Porque se a nossa força pudesse nos justificar, aquilo que fazemos pudesse nos conceder justiça, haveria Cristo ter morrido em vão? Ele diz de maneira nenhuma. Porque se o homem pudesse ser justificado pela observância da lei, esta mesma lei estaria contradizendo a justificação pela fé anunciada por Deus, pregada pelos profetas, pelos apóstolos, que levou a Jesus Cristo à cruz. E essa pergunta que Paulo faz no versículo 21, é porventura a lei contrária às promessas de Deus? Estaria Deus se contradizendo ao justificar Abraão pela fé e querer que nós fôssemos justificados pela lei? E a resposta de Paulo vem com uma das mais fortes negativas gregas: de modo nenhum. Isso não é possível. Nem pense, nem imagine nisso. Sabe por quê? Porque a lei não traz vida. A lei não traz justiça. Ao responder a esta pergunta, Paulo revela seu conhecimento íntimo dos caminhos e dos propósitos de Deus. A lei, ela não é contrária à promessa. Antes, ela coopera, elas andam juntas a fim de cumprir o propósito de Deus. A lei e a promessa, elas andam, caminham juntas na vida do crente. Pode até parecer que a lei e a graça revelada na promessa, são opostas.
se analisarmos, meus irmãos, também com bastante atenção e profundidade, vamos ver que elas se completam, que elas andam juntas. Pastor, eu não consigo ver isso. A lei, ela vai revelar quem somos, que realmente tem dentro do nosso coração. Tiago vai dizer que ela é o espelho da nossa alma. Quando queremos saber se estamos com o cabelo penteado, se a roupa está bonita, se estamos gordos ou magros, vamos para a frente do espelho. Quer ver quem você é? Não o exterior, mas o que há aqui dentro. Vai para a lei de Deus e você vai enxergar quem você é, o que você é capaz. Mas a graça, ela vai libertar você daquilo que você é, do pecador que existe dentro de você. Deus nunca entregou a lei com o objetivo de trazer vida, é o que Paulo diz. Não é este o objetivo da lei. Deus nunca entregou a lei ao seu povo para trazer vida, mas concedeu graça para que você e eu tenhamos vida. A lei foi entregue para revelar a pecaminosidade que há dentro do homem, dentro do seu coração, dos seus pensamentos. Então, neste sentido, a lei, ela não traz vida, mas ela traz condenação e morte. Porque ela vai revelar, ela vai mostrar que estamos errados. Porque se não houvesse mandamento, não adulterarás, como Deus iria punir o adúltero? Não matarás, não existe. Como Deus iria cobrar de nós para que não matássemos? Estaríamos livres para quando tivéssemos uma raiva de alguém lá e chegarmos àquele fato que o Espírito Santo de Deus muitas vezes nos impede. Mas a graça, ela foi revelada para perdoar os nossos pecados, para nos livrar daquilo que somos, nos trazer remissão e vida. A lei não contradiz as promessas, pois as promessas que encontramos na graça de Deus está vida, enquanto a lei vai nos mostrar que todos nós estamos presos, estamos encerrados. E essa metáfora que está encerrada é dizer: olha, vocês estão como peixes em uma rede, presos em uma rede, como um cardume que está preso. Para onde vocês nadem, para onde vocês forem, não há saída. É isso que a lei faz com o homem. Ela encerra, ela prende o homem nos seus pecados. Ela fecha todos os lados e todas as possibilidades de salvação que você achava ou pensaria em ter. Esta é a ideia do versículo 22. Esse é o propósito da lei, de nos mostrar que estamos completamente debaixo do pecado, que precisamos ser resgatados, que estamos como peixes, como um cardume presos, a não ser que alguém vá lá e nos liberte. Não temos como sair. Mas na promessa que encontramos a graça de Deus, pela fé em Jesus Cristo, encontramos essa liberdade, porque Cristo vai lá e rasga a rede. Ele nos tira do pecado, para que possamos ser salvos, resgatados e livres. Você consegue compreender agora que a lei e a graça nos contradizem? Que a lei, ela não contradiz a promessa de Deus, ela não é contrária à promessa pela salvação pela graça, mas ela corrobora entre si, ela anda junta para que o perfeito
plano de Deus, mostra ao homem quem ele é e do que ele precisa, e vem Cristo com a sua graça para libertar pecadores condenados. Se por um lado a lei tem o poder de nos mostrar quem somos, por outro lado a fé em Jesus tem o poder de nos justificar daquilo que somos. Se por um lado a lei nos conduz ao conhecimento do pecado, nos aprisiona, por outro lado a fé em Jesus Cristo nos conduz ao conhecimento da graça e nos liberta. Paulo chega então no versículo 23 ao 25 e ele diz: sua terceira argumentação, a lei nos leva para Cristo. A lei não anula a promessa, a lei não é contrária à promessa, não contradiz a promessa. A lei, ela nos conduz, ela nos leva até Cristo. Deus não tem duas formas de salvar o homem. Ele não nos oferece salvação por meio da lei, mas única e exclusivamente por meio de Cristo Jesus. Pela fé em Cristo Jesus é que somos salvos. Porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2:8. Podemos ver no texto duas metáforas, versículos 23 ao 25, que caracterizam o modo pelo qual a lei vai operar na vida do homem, de maneira a nos conduzir, de maneira a nos levar até Cristo. A primeira metáfora é de um guarda, a lei como um guarda. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nelas encerrado, para essa fé que no futuro haveria de revelar-se. Diz o verso 23. As palavras gregas traduzidas como sob a tutela e encerrados, ela carrega o sentido de estar confinado sobre a proteção de uma guarda militar. Vocês estão sob vigilância, estão presos. A segunda metáfora é de um tutor, a lei como um tutor, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que, pela fé, fôssemos justificados. E o aio, no grego, o paiagogos, era um escravo encarregado de supervisionar e instruir os filhos dos seus senhores até que ele alcançasse a maioridade. Era alguém que estava ali na cola, que estava sempre supervisionando. Eu não era escravo, mas minha mãe me encarregava disso para com minhas irmãs. Fica de olho nela, me diz tudo o que acontece. Não deixa ela ir fazer isso, não deixa ela fazer aquilo. Eu era o aio das minhas irmãs. E olha que ela deve trabalho. Muito trabalho. Mas seja qual for, meus irmãos, a metáfora, o guarda ou o tutor, ambos eliminam a nossa liberdade, nos colocam sob vigilância, sob supervisão e sob disciplina. Em ambos os casos não temos um relacionamento íntimo e pessoal com o Pai. Antes, um relacionamento baseado em recompensas quando obedecemos, e em juízo ou castigo quando falhamos na obediência. Esse é o propósito da lei. Como tutor, a lei nos conduz à maturidade, vai nos instruir, vai mostrar por onde devemos andar, por onde devemos caminhar, vai nos mostrar o quanto somos pecadores e falhos diante de Deus em obedecer, em cumprir aquilo que Ele exige de nós. Ela nos mostra o quanto somos necessitados
o quanto somos carentes do perdão e da misericórdia de Deus. Ela vai nos mostrar que não temos forças, que não temos capacidades de nos considerarmos justos, de chegar para Deus, eu consegui, eu cumpri tudo. Ela vai dizer, não pode. E quando nós olhamos para a interpretação que Jesus dá à lei em Mateus 5, aí é que a coisa fica mais complicada, mais feia ainda para o nosso lado. Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, não digo aquele que olhar com a intenção pura. Só basta um olhar. E antes era considerada prática. Aí Jesus disse: só basta um olhar. Não matarás. Nunca matei. Graças a Deus. Aquele que chamar seu irmão de novo, já cometeu assassinato no seu coração. Vê como a coisa fica mais grave quando olhamos pela ótica de Deus que Ele exige de nós. É esta a função da lei, mostrar que somos capazes de chegar até Deus. E ela vai nos conduzir a Cristo, a salvação. Aquele que já amadureceu não mais necessita do Deus. Não mais necessita da lei, porque já cumpriu o seu papel. Porque aquele ai, o tutor, já nos conduziu até Cristo. Aquele que amadureceu, que conhece a Cristo, que crê no Senhor, não precisa mais da lei como supervisor, não precisa mais da lei dizendo que podemos ou não fazer, versículo 25, mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Vocês não precisam mais deste tutor, porque agora vocês têm a fé. E é evidente, meus irmãos, que quando recebemos a Jesus Cristo pela fé, Paulo diz aos Romanos que a lei já não tem mais poder algum sobre nós. A lei já não tem mais efeito nenhum para nos condenar, porque fomos libertos. Ela não tem poder nenhum de nos prender como uma rede, como um cardume, porque Cristo já nos tirou da lei. Eu, porém, pergunto aos irmãos: deixaremos então de obedecer a lei porque estamos salvos em Cristo, porque somos salvos em Cristo? Agora eu vou fazer o que eu quero, vou viver do jeito que eu quero. Eu sou salvo em Cristo, pastor, eu posso fazer o que eu quiser. Deixa eu fazer uma ilustração que os irmãos vão chegar a esta conclusão. A mesma conclusão que eu cheguei. Você, como pai, como uma mãe, dedicada, responsável, que se esmera para educar os seus filhos, para dar uma boa educação, uma boa instrução, para ensinar valores, para formar um caráter limpo em seu filho. Você que tem esse esforço, quando ele chega à idade adulta, ele diz: pai, mãe, eu vou viver a minha vida. Qual é a tua esperança para esse filho? É que ele esqueça todos os valores que você ensinou para ele? Que ele abandone todas as informações sobre a educação? Que ele mude o caráter dele? É essa a tua perspectiva? Ou você continua achando que aquela criança, que agora é um homem ou uma mulher, vai continuar ouvindo e fazendo e procedendo do jeito que você tem ensinado? Consegue compreender? Você, como pai, diz: não, meu filho agora vai ser do jeito que eu eduquei. O caráter dele já foi moldado, já foi construído.
teve seu caráter moldado, construído pela lei, mostrando o que poderíamos e o que não deveríamos fazer. Deus espera o que de nós? Desobediência, que mudemos o nosso caráter, nosso procedimento, porque em amor ao nosso Deus, continuemos a lhe obedecer, a ser grato, em gratidão, continuemos a mostrar nossa obediência a Deus, porque assim somos nós que chegamos à maturidade, ao conhecimento de Cristo, e obtivemos a salvação pela fé na promessa. Não mais estamos sob a tutela da lei, não mais estamos presos, não mais estamos sob supervisão, somos livres. Nossa obediência agora, ela deve ser fruto de um coração cheio de gratidão. Nossa obediência agora, ela é fruto de um desejo de ser como nosso Senhor. Nossa obediência agora é fruto de um desejo de sermos santos e estarmos santificados, aguardando a vinda do nosso Senhor. Não é mais pelo fato de se obedecermos, somos abençoados, ou se desobedecermos, entramos em juízo. Não. Nossa obediência é fruto de um coração grato pela salvação de Cristo Jesus. De uma fé naquele que deu a sua vida para nos libertar. Que morreu, perdeu o seu sangue. Quando vivemos o Evangelho, nós estamos vivendo, cumprindo a lei de Deus. Nosso objetivo é outro, é glorificar a Deus. Porque a lei só nos leva, só nos condena, só nos leva para o mal, mostrar que existe em nós. Não é que a lei é má, mas ela mostra o mal que temos, o mal que somos. Se você é capaz de ver quão potente é a sua força para salvar, para se justificar sozinho, você está no ponto. Mas se você não é capaz de ver isso, de ver a sua impotência para a salvação, de ver os pecados que há em você, então o Evangelho, a mensagem da cruz, ela nunca vai produzir o resultado na tua vida. Porque você se acha bom demais para aceitar um Salvador, para se arrepender. Pô, me arrepender de quê? Eu não mato, não roubo. Não é isso que as pessoas dizem por aí? A menos que você conheça quão grande é a sua dívida, jamais você fará ideia do preço que Jesus pagou pela sua vida. Se você ainda acha que não é tão mal assim, você nunca poderá ser salvo. A lei ainda não cumpriu o objetivo na sua vida, ainda não te conduziu a Cristo. Ou talvez vá cumprir quando ela te conduzir à condenação. Quando você chegar diante de Deus sem Cristo, só com as suas obras, Deus vai dizer: isso é para mim trapo de injustiça, não vale nada. Se você perdeu, gastou todo o seu tempo juntando isso, se você não foi lavado no sangue do meu filho, se
você não foi perdoado, se teus pecados não estavam lá na cruz, não vale. Eu não conheço a vida de todos vocês. Eu não sei se você já chegou a Cristo, mas irmãos, ou meu amigo ouvinte, minha amiga ouvinte, você precisa de Jesus Cristo, você precisa da salvação, você ainda está preso, se você ainda não tem fé em Jesus Cristo. Ó Deus amado, quero te dar graças, Senhor, pela tua palavra, pelo teu evangelho, pelo teu Filho que veio a este mundo, se fez carne, habitou entre nós, Senhor, mas os homens os rejeitaram. Se não fosse pela ação do teu Santo Espírito, eu também haveria de rejeitá-lo. Obrigado, Senhor, pelo teu Santo Espírito que opera poderosamente em nós, nos vendo, nos fazendo enxergar quem somos, produzindo em nosso coração a fé suficiente para reconhecermos os nossos pecados e aceitá-lo como Salvador da nossa vida. Eu te peço, Senhor, se há alguém aqui esta noite, nesta condição de pecador, que ainda está preso nos seus pecados, que o teu Santo Espírito faça entender a necessidade desta pessoa em receber, em aceitar, em confessar a Jesus Cristo como Senhor. E se libertar da escravidão do pecado, e ter vida eterna em Jesus. Eu peço que você ainda permaneça com a sua cabeça baixa em oração, examinando a sua vida. Eu quero me perguntar se esta noite a lei como ai, como tutor, como guarda, como propósito na sua vida de te conduzir a Cristo. Se hoje você é pastor, agora eu consegui enxergar quem eu sou. Miserável e pecador que eu sou, pastor, o que é que eu faço? Arrepende-se dos seus pecados hoje diante de Deus. E confessa a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Serás salvo. Há alguém aqui que gostaria de fazer esta decisão, reconhecendo seus pecados e aceitando a Cristo como Salvador, desejando que a sua vida seja transformada pelo Evangelho, pelo poder de Deus? Se você tem esse desejo, levanta uma das tuas mãos. Eu só quero orar por você. Quero sentar contigo ao final do culto, tirar as tuas dúvidas e se alegrar, assim como Deus se alegrará contigo. Alguém que esta noite? Sinal só, por favor. Sei que nessas horas é difíceis, eu já tive aí quando você está sentado. O braço pesa. Você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Liberte-se do poder do peso do pecado e Ele derrama as suas mãos. Somos gratos a Ti, Senhor, por cada vida que esta noite. Pela graça, pela promessa que o Senhor nos fez. Obrigado pela salvação de Cristo. Nos abençoa, continua nos protegendo. Em nome de Jesus.